pergunta é para o John. John, nesse momento, vem sendo debatido no Brasil algo que nunca foi debatido, que é o fair play financeiro no futebol. E parece que está tendo hoje, teve em paralelo a essa coletiva, uma reunião de alguns clubes querendo implementar isso no Brasil, nesse momento onde vê o Botafogo com o maior poderio financeiro do mercado brasileiro. Eu queria que você pudesse falar um pouco sobre o tema, o que você acha que pode acontecer nesse momento, e o quanto o Botafogo pode mostrar que se enquadra dentro, sim, de tudo aquilo que o fair play financeiro pede. Lembrando que hoje o Botafogo tem a maior contratação do futebol brasileiro, que é o Almada, e o Vitinho é o lateral direito, se eu não me engano, com o maior valor de mercado também na história do futebol brasileiro. John, his question was that there is a theme that has been talking quite a bit for a while now in Brazil about the financial fair play, and is a new theme in the market here. And as this press conference was about to happen, apparently there was a meeting amongst the few clubs that want to implement a few regulations about it. So he's asking your opinion. No, I understood the question. So, I can listen to Portuguese better than I can speak it. Well, let's start with a definition of financial fair play. That is not a word that people should be throwing around without maintaining consistency with that phrase around the rest of the globe. Because it sounds like such an obvious thing, financial fair play. Everybody would want fair play. That's not what the expression means in Europe. If you go to my website, you'll see I give a speech about this. The term financial fair play is a fraud. I'll stop there. Vamos começar primeiro com a definição de o que é um fair play financeiro, e a forma como eles usam hoje aqui no Brasil não é a definição correta. A palavra tem sido usada em vão. Obviamente todo mundo quer um fair play, todo mundo quer um jogo justo, e se você for no website do John, você vai ver uma publicação dele falando sobre o que é o fair play financeiro. The reason it's a fraud is it's not fair at all. It says that teams can only spend 75% of their revenues on player salaries. And it's a rule in Europe that is designed to allow the big teams with the global brands, the Liverpools, the Manchester Uniteds, they just get to spend more money. It's not fair at all. Crystal Palace has to play against Manchester United, and Manchester United is allowed to just spend more on the players. No salary cap, no parity financially. It is not financial fair play, it's unfair. Para iniciar, o sistema de fair play na realidade é uma fraude. O fair play financeiro implementado na Europa, ele diz que os clubes podem gastar até 75% de suas receitas. Porém, as marcas mundiais, como o Manchester United e o Liverpool, têm uma receita naturalmente mais alta. Então, quando clubes como o Crystal Palace vão enfrentar esses grandes clubes, na realidade, a última coisa que está acontecendo é algum tipo de fair play ou um jogo justo. So they throw around a lot of other words like sustainability. Like the reason we have financial fair play is because we care about your club. We want to make sure you don't run out of money. Well, in the Premier League in England, you have small clubs that are owned by mega billionaires. They have plenty of money, but they're not allowed to spend it. Only the big clubs with the big global revenues are allowed to spend it. So it's not about financial sustainability or the health of a club. It's an unfair practice with a brand that calls it financial fair play, and it's designed to allow the hegemony, the dominant clubs, to always be dominant. Na realidade, o fair play não é algo justo. Você vê na Inglaterra times pequenos que têm donos multibilionários, mas que não são permitidos de investir no clube.
e isso mantém a hegemonia das grandes marcas mundiais que têm essas receitas. E aí começaram a jogar alguns termos como sustentabilidade, a gente se importa com o seu clube, a gente não quer que você quebre, mas enquanto isso, na realidade, só favorece aquelas grandes marcas e fortalece as hegemonias. So in Brazil, what does it mean for Brazil? I'd like to remind everybody that I came here because of the wisdom of the legislature that passed the SAF law. And the SAF law invited foreign investment, that capital comes from out of the country and comes into the country. And that idea is not only good for Brazilian football, it's good for the Brazilian economy. Então, o que é o fair play financeiro no Brasil? O motivo no qual o John vem para o Brasil é por conta do conhecimento da lei da SAF, que estimula o investimento de capital estrangeiro no futebol brasileiro. E isso é bom não somente para o futebol, mas também para a economia brasileira. So I signed a contract that said I was required to invest in the club. Not just operating expenses, but make a hard investment in the club, into facilities, into players. I only had 3 players on the team when I showed up who had ever played in Serie A. So I had to build facilities with this great staff. We had to build a team. So the contract that came out of the SAF law required me to invest. And I'm investing. Então, quando ele assina o contrato da SAF, o contrato exige que ele faça esses tipos de investimento. Quando ele chega no Botafogo, o Botafogo só tinha 3 jogadores que já tinham jogado a primeira divisão anteriormente, e com isso, obviamente, ele exerceu os investimentos que foram exigidos, tanto na infraestrutura quanto na equipe dos jogadores. So when people say, well, he spent much more money, Eagle, we spent much more money than Flamengo, than Palmeiras. Of course we did, because we had to build a roster from nothing. They have mature teams that have been built up over many years. They have mature academies where players like Endrick are just growing up out of the garden, right? But we had to come into Serie A and be competitive right from the beginning. I had 4 weeks to build a roster of 27 players and had to avoid relegation. So of course, at the beginning of our project here, we're spending more than the other clubs because we had to build from nothing, and we were required under the law and the contract to do exactly what we're doing. Então, quando as pessoas apontam que a Eagle estão investindo muito dinheiro, estão investindo mais do que clubes como Flamengo, Palmeiras, é óbvio que ele tá investindo mais, porque foi preciso. O Palmeiras, o Flamengo já tinham uma equipe muito mais madura, uma categoria de base muito melhor desenvolvida, com jogadores como o Endrick, por exemplo, já chegando e atuando na primeira equipe. Ele teve 4 semanas para formar um time de 27 jogadores para disputar a primeira divisão e evitar rebaixamento. Então é óbvio que o investimento do Botafogo é mais alto. I'm just building my relationship with Pedrinho. I just met him, the gentleman at Vasco. Vasco tried to execute on a SAF. Their contract invited an investor that was obligated to invest far more than I'm obligated to invest. So I find it very peculiar that Pedrinho would be at this meeting today talking about financial fair play to limit spending just because his SAF didn't work out so well. They tried to do the same thing, it didn't work, and now they're at a meeting where we're not invited, complaining about how much we're spending. If 777 were still on track, Vasco would be doing the exact same thing right now. Recentemente conheceu o Pedrinho, do Vasco, no qual ele tem conhecimento do contrato de SAF que o Vasco teve.
com a 777, no qual tinha um valor de investimento muito mais alto do que o do Botafogo. E foi surpresa dele saber que o Pedrinho estava nessa reunião, no qual ele não foi convidado, discutindo temas como limites de investimento. Porém, se a 777 ainda estivesse hoje no Vasco, eles estariam investindo assim como o Botafogo. Last point to the other clubs. One, we are acting in compliance with financial fair play. We're spending 45% of our revenues on salary. What we're doing with our capital is investing in assets, buildings, and player contracts, assets that will grow in value. And as far as the people being offended that Botafogo is suddenly strong again, we are the most traditional club in Brazil. We are the glorious. We earned that name for a reason. Don't be so surprised that Botafogo has returned among you as one of the top teams in Brazil. We started this whole thing. Botafogo, Santos, we are the glorious. So we're here and we're not going anywhere. Por último, um recado para os outros clubes. O Botafogo sim está seguindo as regras de fair play. 45% da receita são utilizadas na folha salarial. O restante dos investimentos são em ativos como prédios, terras e contratos de jogadores. E são ativos que vão crescer em valor durante um bom tempo. Não se surpreendam que o Botafogo está de volta nas cabeças do futebol brasileiro, pois o Botafogo é o mais tradicional, é o glorioso, e assim como o Santos, o mais tradicional do Brasil. E não se assustem porque a gente não vai sair daqui.